Bom dia a todos. Bom dia, Daiane, Solange, Adriana. Está aí o Dirley, Pedro, Daiane. Bom dia, professor. Bom dia a todos. E tem um de vocês que está com o número. Eu acho que é no canto direito, em cima, que tem a maneira de mudar o nome. Eu acho. É algum lugar para colocar o nome. Bom, gente, esse nosso encontro de hoje, esse nosso encontro de hoje é crítico, tá? Porque é a forma de nós realmente mudarmos até a realidade do país, da educação do país. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A única dificuldade, o único desafio é que é uma coisa que parece diferente, que parece nova, mas que não é nova nem é diferente. Já se usou isso muitas vezes com sucesso total e simplesmente isso foi abandonado por causa de uma acomodação ao padrão das fileiras, das carteiras enfileiradas e do professor ficar se esguelando lá na frente o tempo todo, gritando com o aluno, senta, levanta, para, não sei, não fala, etc., vou tirar ponto e tal. Então, essa acomodação a um verdadeiro inferno dentro de uma sala de aula ganhou, venceu em relação a metodologias fantásticas que foram desenvolvidas com responsabilidade educacional, responsabilidade de aprendizagem de verdade. Então, é interessante a gente saber que esse método que eu vou explicar para vocês, vou botar a prática, mostrar a prática para vocês, ele não é novo. Célestin Freinet, por exemplo, na França, ele foi muito criticado, porque diziam, mas ele não dá aula. Realmente, ele não dava aula, não. Todos os alunos dele simplesmente aprendiam tudo. Eram fantásticos, todos, com sucesso total. Ele não dava aula, porque nós não precisamos dar aula, nós precisamos garantir aprendizagem. E esse grande detalhe entre dar aula e garantir aprendizagem é que muda tudo. Quando a gente se preocupa em ser um excelente dador de aula, tá? Nós podemos estar satisfazendo o nosso próprio ego, né? Eu sou um cara excelente dando aula. Nossa, eu sou um excelente orador. Nossa, eu tenho um conhecimento fantástico do assunto. Ou seja, a gente satisfaz ao nosso próprio ego. Agora, vamos nos colocar na cabeça de cada aluno e vamos ver, será que eu estou entendendo? Será que eu estou conseguindo acompanhar o que esse professor está falando? Isso aí tem alguma importância para a minha vida? Poxa, eu não vou usar isso nunca. Isso não vai servir para nada para mim. Então, se nós nos colocarmos dentro da cabeça de cada aluno, nós vamos ver que uma aula dada para 30 alunos enfileirados simplesmente só serve para aqueles alunos que já têm uma cultura de aprendizagem de casa. Aqueles que têm cultura de aprendizagem de casa é fantástico, porque eles já estão acostumados, em casa eles vão sentar na mesa da sala para fazer o dever, fazer tarefa, o pai ou a mãe está sentado na mesa também, fazendo alguma coisa. De vez em quando um fala com o outro, discute alguma coisa sobre aquilo que está lendo, o pai chega e diz, olha o que eu li aqui nesse negócio. A mãe chega e diz, olha, eu estou aprendendo um troço fantástico, né? O que você está aprendendo hoje? Que bacana, eu aprendi isso também, serviu para isso. Esses alunos, esses se dão muito bem, esses vão se dar muito bem numa aula em que está todo mundo enfileirado e o professor se esguelando lá, porque ele, desde que ele consiga abstrair a bagunça dos colegas do lado, ele vai conseguir pegar alguma coisa do professor, vai tentar sentar na frente, né? Aí o professor vai dar mais atenção a ele porque ele está na frente, ele vai poder tirar dúvida, enquanto todos os outros alunos da sala não estão nem aí. E alguns que até querem, mas são inibidos e que não conseguiram ir para frente, não estão conseguindo pegar nada, né? Então, e essa é a sala de aula que nós encontramos em 99% das escolas de todo o país. Todas as carteiras enfileiradas. Até na minha escola, quando eu chego de manhã cedo, as carteiras estão todas enfileiradas. Aí eu chamo o pessoal que arrumou ontem, não é para estar assim. Mas é assim, não é? Não, não é assim. Aí eu monto todas as carteiras, jeitinho, em grupos operativos, tudo. Aí chega de manhã no dia seguinte, isso aconteceu várias vezes, né? Aí agora aconteceu de novo. Eu estou preparando as salas de aula para o sistema híbrido, né?
porque segunda-feira, dia 8, a gente poderia, acho que eu não vou começar com o presencial, não, porque até agora não saiu aqui na Bahia, né, o protocolo oficial da prefeitura nem do governo. E com certeza, pelo que eu vi o governador falar, ele vai falar isso na sexta. Aí ele vai falar na sexta, vai disparar um protocolo no sábado, a gente vai ter que se preparar domingo para começar na segunda e eles dizerem que nós estamos fora do protocolo e fechar a escola. Então, para via das dúvidas, tá? Eu vou conversar com os pais hoje, vou dizer, olha, a primeira semana nós vamos começar apenas online, até que eu tenha certeza qual é o protocolo que os ditadores querem que a gente siga, para que a gente possa não fazer besteira e não ser fechado. Tá? Aí, na semana seguinte, a gente tendo certeza que está de acordo com o protocolo deles, a gente, então, começa nas duas formas, né? Presencial e remoto ao mesmo tempo. Mas o remoto, como a gente já está acostumado, a gente começa com remoto, com algumas mudanças, como vocês vão ver amanhã. É até interessante todos saberem o seguinte, que alguém me perguntou, não me lembro quem foi que me perguntou sobre isso. Não, foi a Emanuela, a professora de espanhol do nosso colégio, né? Que como é que vai ser o híbrido, como é que vai ser a parte que nós já tivemos, a parte remota da aula, porque surgiram vários estudos e, inclusive, o Conselho Estadual, os conselhos estão lembrando que o aluno não pode ficar muito tempo na tela. Se ele ficar muito tempo na tela, quanto mais novo for o aluno, mais vai prejudicar o desenvolvimento do seu cérebro. E é verdade. E é verdade. Tá? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas nós fizemos o correto o ano passado. E nós vamos fazer, só que ninguém percebeu. E nós vamos fazer o correto esse ano. E amanhã eu vou explicar o correto. Ou seja, que o pessoal que tentou fazer a coisa maravilhosa acabou pecando nesse aspecto. Então, amanhã eu vou explicar para vocês como é o híbrido, como é o remoto sem prejudicar o cérebro das crianças, tá? Que é mais simples até do que aquele negócio de botar todo mundo na tela o tempo todo, o professor falando. Né? A gente vai ver isso amanhã. Hoje a gente vai ver a metodologia que vai mudar a nós, ao aluno e a aprendizagem, ou seja, a metodologia que vai garantir realmente a aprendizagem de verdade, responsável de todos os alunos. Essa metodologia que eu vou explicar agora, na parte prática, não é minha, como eu falei, vem de Freinet, na França, século passado, vem de algumas ideias de Pacheco do século passado também. Né? Freinet do século passado e até final do século anterior. Pacheco do século passado, né? Da Escola da Ponte em Portugal, que está vivo ainda. Freinet já faleceu há muito tempo. Vem de Aventino Agostini, do Rio Grande do Sul, um cientista fantástico, um dos grandes cientistas brasileiros que muita gente não conhece, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com o método Saber Fazer, que agora, esse ano, assim que acabar essa loucura da pandemia, eu vou ver se encontro com ele de novo, porque a gente vai fazer uma união entre o Saber Fazer e o IUP. A nossa metodologia, a dele é do educação infantil e a nossa já é o restante, né? A gente vai fazer essa união. Então, tudo isso já existe, tá? E tudo isso muda tudo. Então, nós vamos analisar por partes. Aí, nesse ponto, é importante que a gente faça o seguinte. Cada detalhe desse, eu peço que vocês anotem alguma dúvida que tiverem, que for aparecendo, porque alguma dúvida, com certeza, vai ser tirada em seguida. Mas, de qualquer maneira, é bom você chegar... Não estou entendendo isso. Anota. Porque eu vou tentar fazer o seguinte. Antes do intervalo, eu vou dar uma parada. Vou tentar parar antes do intervalo para que a gente possa discutir as dúvidas até 9h30, tá? Então, 9h15 por aí, a gente dá uma parada e a gente discute essas dúvidas. Aí a gente faz o intervalo e depois a gente vai até um pouco antes também e a gente para tirar as dúvidas que restarem, né? Para que a gente possa estar bem consciente daquilo que a gente vai precisar entender, né? E eu vou pedir a vocês também para todos aqueles que estão em sala de aula e que também estão coordenando, dirigindo escolas ou até terapeutas também que estão dando atenção às escolas e pais, né, que têm participação nas escolas, que estão sempre conversando com os professores, que insistam para que seja colocado em prática isso, porque muda totalmente. Muda totalmente a situação do aluno, que ele fica empolgado, ele vira protagonista da própria aprendizagem. Não é com o que a gente vai falar hoje só, não. É com o que a gente vai falar hoje,
e com que a gente vai complementar amanhã, que são 2 manhãs para que a gente veja isso com muito cuidado, com muito critério, para que dê resultado. Não adianta a gente falar, ensinar coisas e a gente não conseguir obter resultado nenhum, né? Então, a gente começa, deixa eu mostrar aqui onde é que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Vou botar aqui para eu saber quando alguém falar. Então, o que nós vamos ver é, praticamente, a metodologia dinâmica grupal, a aula temática, o porquê da aula temática, adaptação de roteiros, tarefas, avaliações, como fazer esses registros da evolução do aluno, caderneta, histórico, etc. Ou seja, uma coisa bastante prática, esquecendo aqui a pandemia. Aqui nós vamos fazer como se não existisse pandemia, antes da pandemia, porque depois, amanhã, nós vamos, então, passar para a pandemia. Quer dizer, passar para a pandemia, não. Passar para o híbrido, que vai ser um novo normal. Né? O novo normal nosso, que vai ser amanhã, que completa tudo. Então, antes de mais nada, antes de passar para essa da sala multisseriada, eu queria conversar com vocês sobre o seguinte, sobre hipocrisia na educação. Tá? Hipocrisia na educação. Então, vamos ver o seguinte, para que a gente já esteja preparado para o porquê que nós temos que mudar. Por que nós temos que mudar? O que a gente vê normalmente? Eu vou contar um caso que eu estava lá no Instituto Federal desses, que eu não vou dizer qual é o estado, né? Mas é um dos institutos federais, e eu estava reunido com todos os professores, dirigentes, etc. E eles estavam pedindo, eu fui lá justamente para fazer uma orientação deles sobre aprendizagem inclusiva, sobre aprendizagem inclusiva, porque muita gente consegue entrar no Instituto Federal, embora com deficiência intelectual, com algumas síndromes, alguns transtornos. Né? Graças a Deus, muita gente consegue. É muito bom isso. Graças a Deus, as pessoas conseguem entrar nesses institutos federais e algumas pessoas conseguem entrar até em cursos superiores com deficiência intelectual, com autismo, com TDAH, com dislexia, com descalculia. Tem vários amigos assim. Mas a dúvida deles era a seguinte, professor, como é que eu vou dar um diploma de técnico de redes a um dos meus alunos, tá? Se ele não está conseguindo obter a nota mínima em uma porção de matérias? Bom, se os outros alunos vão ficar se sentindo, como é que ele falou? Vão se sentir mal, porque eles vão ver, poxa, eu estou estudando, estou me virando, estou tirando nota em todas as matérias, e esse cara não consegue, ele é incapaz, porque ele é deficiente, e ele não consegue tirar nota em português, ele não consegue tirar nota em sei lá qual outra matéria, né? Em história das redes no Brasil, etc. E vai tirar o mesmo diploma que eu? Eu tinha o mesmo diploma que eu. Aí eu disse, bom, então agora vamos parar primeiro o seguinte, esses alunos que estão falando isso, eles têm que aprender uma coisa chamada cultura do caráter. Eles têm que ser honestos com eles mesmos, honestos com eles, para saber o seguinte, você tem que se preocupar com o seu crescimento e não, se você achar que não vai conseguir crescer, se preocupar com o outro não conseguir crescer. Porque muita gente está fazendo isso. E eu não estou conseguindo me desenvolver. Tomara que fulano também não consiga, senão ele vai passar à minha frente. E o pior que esse fulano que está conseguindo, que vai passar à frente dele, é deficiente intelectual. E esse cara eu conheci. É um deficiente intelectual que a vida toda, desde pequeno, trabalhou com redes de telefonia. O cara é um gênio nas redes de telefonia. Mas ele tem uma deficiência intelectual, uma idade mental um pouco mais reduzida em algumas matérias, então ele tem uma dificuldade da linguagem, a linguagem dele tem dificuldade, mas é um excelente técnico de rede. O professor de redes, quando vai dar aula e a aula está complicada, chama ele. Como é que é isso mesmo? Ele vai e explica tudo. O professor de redes, tá? Um professor com curso superior de engenharia, professor de redes, chama ele para explicar uma coisa, ele, aluno, para explicar uma coisa que o professor não conseguiu explicar direito porque não está entendendo, ele não tem a prática que o cara tem. Lógico que esse cara tem que receber o diploma.
Só que eu não disse isso logo de cara. Eu perguntei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês, professores aqui. Todos vocês receberam o diploma na graduação, não foi? Foi, todos receberam. Tá. Se eu passar uma prova agora, se eu escolher uma questão de cada matéria que vocês tiveram, vocês têm certeza que vocês vão passar nessa prova que eu passar para vocês? Vocês têm certeza que vocês passaram em todas as matérias do curso de vocês sabendo? Vocês estão conscientes disso? Se eu pegar português e fizer duas, porque vocês só tiveram português no primeiro semestre, não é que eu estou sabendo aqui. Tem curso superior e curso de técnico que não tem português nem no primeiro semestre. Se eu perguntar uma frase para vocês e perguntar se está certo ou errado a forma de eu empregar o mim, o me, tá? Vocês vão acertar? Tá? Todos vocês vão acertar. Aí todo mundo ficou em silêncio. Eu dei vários exemplos. Dei exemplo de matemática, de física, de química, de português, que foi o pior. Foi o pior. Tá? Aí ficou todo mundo em silêncio. Disse, pois é. O que nós precisamos fazer num curso técnico de redes? Nós precisamos formar o quê? Precisamos formar profissionais que sejam capazes de produzir para a sociedade um trabalho maravilhoso em redes. Ele precisa saber escrever um bom português? Vocês sabem escrever um português correto? Vocês sabem raiz quadrada direito? Vocês se lembram como resolver uma integral? Vocês sabem como construir assim, o simples delta, tá? Que B2 menos 4AC, B ao quadrado menos 4AC. Vocês sabem o que significa isso, que vocês estudaram? Aí ficou todo mundo em silêncio. Alguns sabiam umas coisas, outras não. Eu perguntei logo geral, né? De português, da matemática, física. Aí, essa é a hipocrisia da nossa educação. A hipocrisia da nossa educação é que nós esquecemos que nós não podemos jamais exigir de um aluno que ele aprenda aquilo que ele não pode aprender. Isso é básico. Você jamais pode querer ensinar ao aluno uma coisa que o aluno não pode aprender. E Comênios, no século XVII, na obra dele chamada Didática Magna, ele escreveu uma frase que eu adoro. Adoro colocar essa frase dentro dos colégios, que diz o seguinte: age idiotamente aquele que quer ensinar ao aluno não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio, professor, deseja. Ou seja, está chamando todos os professores de idiota quando os professores querem ensinar ao aluno o que está no conteúdo programático. É quando não, mas eu tenho que ensinar. Chega o professor, olha, esse aluno, ele está no nível de conta de multiplicar. Então, ele está no primeiro ano do ensino médio, mas ele só sabe multiplicar. Ele não sabe nem dividir ainda. Então, o nível de entendimento dele em matemática é multiplicação, tá? Aí pronto, o professor vai para a sala de aula e começa a fazer os trabalhos do ensino médio e o aluno está lá, não está entendendo nada, porque ele está no nível de multiplicação. Aí o professor dá a aula completa e pergunta, não entendeu? O aluno olha para ele, entendi o quê? Não tem nem como responder. Aí o aluno não responde nada, quem cala consente. Então entendeu, pronto, tá bom, a prova vem aí. Aquele aluno está excluído. Está excluído da vida. Primeiro está excluído da aula de matemática. Depois está excluído da escola. E vai se excluir, né? Vai querer abandonar tudo. Ou vai começar a pedir ajuda nos colegas, colar nas provas todas, ou pescar, como diz na Bahia, né? Pescar ou colar nas provas todas, e ser passado. Ou seja, esse cara vai chegar, esses caras que eles estão espalhados por todos os anos escolares, essa situação está espalhada por todos os anos escolares, porque nenhum de nós é competente o suficiente para ter facilidade em todas as matérias. Eu, pelo menos, nunca vi isso. Eu adoro estudar, e eu sei a dificuldade que eu tenho em algumas matérias. Eu tenho colegas que são gênios em determinadas matérias e são péssimos em outra. Isso é normal. Se a gente fosse excelente em tudo, a gente seria um verdadeiro gênio. Então, a gente tem que estar consciente de que todo mundo tem alguma dificuldade, não é só o deficiente, não.
O deficiente demonstra essa dificuldade porque ele já está com o rótulo na testa. Alguém rotulou ele, sou deficiente, sou autista severo, tenho TDAH, tenho, não sei, dislexia, tenho descalculia, tenho TOD. Então, rotularam, carimbaram na testa dele que ele é deficiente, mas todos nós somos deficientes, todos. Não tem nenhum de nós que não tenha algum tipo de deficiência, mas é óbvio, né? A não ser que seja um verdadeiro gênio, né? Não há dúvida. Então, o que nós temos que ver é qual é a nossa, o que a gente quer com a nossa sociedade, o que a gente quer com nossos alunos e até conosco mesmo, né? A gente quer o quê? A gente quer que todo mundo se sinta muito bem numa escola, saindo do dia de aula feliz, alegre, feliz e satisfeito, porque conseguiu aprender alguma coisa em cada matéria que ele teve aula naquele dia. Então, se todos os alunos aprenderem alguma coisa todos os dias, em todas as matérias, todos os alunos, sem exceção, todos esses alunos estarão sempre alegres, felizes e satisfeitos por estarem na escola. E mais, estarão sempre alegres, felizes e satisfeitos, sabendo que não são incompetentes. O cara deu aula lá de equação do terceiro grau com 20 incógnitas, tá? Mas para ele passou o exercício, o mesmo tema da aula, de multiplicação por 3 números, divisão por 3 números, porque ele aprendeu agora. A de 2 números ele já está ótimo, então está dividindo por 3 números. E ele saiu satisfeito que ele conseguiu aprender divisão por 3 números. Os outros saíram satisfeitos porque conseguiram aprender a equação do terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sei lá o quê. Ou seja, então, todos saíram satisfeitos que aprenderam alguma coisa. Eu estou dando o exemplo de matemática, que é um exemplo mais fácil de dar. Então, todos saíram satisfeitos que aprenderam alguma coisa de matemática naquele dia e chegaram em casa se sentindo, eu sei matemática. No nível que eu estou, eu sei matemática. E possivelmente eu vá crescer nesse nível, mas eu sei matemática. Matemática é simples. Matemática é uma coisa gostosa, é uma coisa interessante. Por que ele acha isso? Porque ele fez os exercícios que a gente passou para ele, no nível que ele entende, e ele acertou todos. Porque a gente só passou exercícios que a gente sabe que ele está entendendo e que vai acertar. Aí ele vai ficar super alegre, feliz, satisfeito. O que vai acontecer com a autoestima dele? Lá em cima. Como é que esse cara vai estar no mês seguinte empolgado com a matemática? Daqui a pouco, todos os bloqueios que ele tinha da matemática vão acabar. E ele vai cada vez se desenvolver mais. Pode ser que ele não consiga alcançar o nível da turma dele. Da turma, não. O nível de alguns colegas da turma dele. Mas isso não interessa. Interessa é que ele ame cada matéria. Que ele se sinta capaz de aprender cada matéria, sem exceção de nenhuma. Porque essa é a base da nossa formação. Essa formação básica nossa, educação básica, é para que toda a sociedade que passa por nós se sinta capaz de entender um pouquinho que seja de cada assunto. Geografia, isso que é muito importante, né? A geografia, embora ela esteja toda modificada, né? A geografia hoje está quase igual à história. Mas a geografia antiga, a geografia real, que é o que eu vou colocar na nossa escola esse ano, a gente vai botar a geografia real, vamos botar o pessoal a aprender países, rios, mares, etc., para entender de mundo, né? A geografia, história, que é fundamental, né? Aí a pessoa se dá mal numa matéria dessa, vai desistir, não vai aprender, principalmente matemática. Aí chega mais tarde, a gente encontra pessoas formadas conversando e eu não levo susto mais, mas você vê o quê? Um professor, por exemplo, de inglês, português, história, geografia, chegar para o professor de física ou de matemática, né? É o professor de matemática e dizer: pô, cara, eu nunca entendi de raiz quadrada, nunca precisei usar na vida, não sei para que eu tive que aprender isso um dia, tá? Então, matemática nunca entrou na minha cabeça e nunca precisei na vida. Estou aqui dando aula e nunca precisei de matemática na vida. Aí chega o professor de matemática e diz: eu nunca entendi nada de concordância de português, essas coisas todas, e estou aqui, professor de matemática. Agora, eu não entendo nada dessas porcarias de português, não. É muito complicada essa nossa língua, concordância, isso, aquilo. Ou seja, o que aconteceu? Nós formamos pessoas completamente incapazes de gostarem do geral. Incapazes, e com certeza absoluta que a outra matéria não entra na sua cabeça. Gente, isso é terrível. Isso é a nossa realidade. Então, nós temos que partir do princípio que nós temos que parar de ser hipócritas e passar a ver o seguinte: nosso objetivo é o quê?
observar em cada aluno onde é que está a capacidade e o entendimento dele na nossa matéria. Então, isso é básico. Para isso, a gente tem que fazer uma coisa chamada avaliação diagnóstica. Então, a gente não pode começar um ano letivo sem primeiro fazer uma avaliação diagnóstica para a gente saber onde cada aluno nosso está na nossa matéria. Se a gente não fizer avaliação diagnóstica, para a gente, e não precisa nem diretor mandar, coordenador mandar, não sei quem mandar, a gente vai começar a nossa matéria, primeiro dia de aula é prova, lógico, porque ninguém estudou mesmo e a gente quer que ninguém tenha estudado. A gente vai fazer um teste para saber onde cada aluno está, de surpresa, né? Porque aí a gente vai saber onde eles estão. Se a gente disser, amanhã eu vou fazer prova da minha matéria, vai todo mundo pegar o caderno, estudar, 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 e vai te enganar. Porque toda vez que um aluno sabe que a prova, que tem prova amanhã, o que ele faz? Ele decora. Aí ele vai dar respostas maravilhosas, né? E quando ele der essas respostas maravilhosas, Jussiara, eu vou ler aqui. Eu vou ler depois e vou também pedir para vocês conversarem, anotarem tudo. Pode até escrever no chat, que aí depois a gente dá uma olhada no chat todo para responder, tá? Para que a gente não perca a sequência, né? Aí, então, ele chega na prova de geografia, que a gente... Olha, eu sou professor de geografia, tá? Assim, Shirley, tudo isso está sendo gravado, tá? Deixa eu ter certeza aqui, peraí. Deixa eu ver, ter certeza se eu estou gravando. Tá gravando, tá escrito aqui, Record, estou gravando, sim. Então, vamos ver. Aí você vai dar prova de geografia amanhã, né? E diz, meus alunos, amanhã tem prova de geografia desse assunto. Aí amanhã você prepara uma prova de geografia maravilhosa. Aos alunos que responderem todas essas 10 questões, significa que eu sou um excelente professor, eu consegui ensinar a eles todas essas 10 questões. Só que os alunos passaram a tarde de ontem e a noite, e uns nem dormiram, decorando toda a matéria. E decorando significa a matéria está toda fresquinha no hipocampo, que é a nossa memória de trabalho, tá? Como vocês que tiveram aulas comigo já sabem como é isso, né? E aqueles que não tiveram, basta a gente continuar no nossas formações mensais, que vocês vão ver isso na parte de neurociência. Né? Aí significa, hipocampo apaga em 2 dias. Tá? Então significa, aí hoje na prova de geografia, os alunos tiraram 10. Alguns conseguiram até errar algumas questões. Mas conseguiram porque, sei lá, acabam conseguindo tirar 8 em vez de 10. Né? Mas quem ali que fez aquela prova realmente sabe aquelas 10 questões que acertaram? Quem sabe aquelas questões? Talvez até o aluno que tem uma sequência de estudo correta, tá? Que tem uma cultura de aprendizagem correta, ele tenha tirado 7 em vez de ter tirado 10. Por quê? Ele não decorou ontem. Ele fez com o conhecimento que ele tem, porque ele sabe que não precisa estudar na véspera da prova. Talvez ele tenha tirado 7,5, talvez ele tenha tirado nota mais baixa do que os que não sabem nada. Então, aqueles que nada saberão, que no dia seguinte vai tudo apagar da memória deles, nunca mais vão se lembrar de nada, podem ter tirado 10, 9, 8. Aquele que realmente está aprendendo pode ter tirado 7,5. O que adiantou essa prova? Não adiantou nada, né? Essa prova foi uma balela, foi uma enganação. É como a maioria das nossas provas são, enganações. A gente faz uma prova, a gente faz até semana de prova. Olha, segunda-feira você vai ter prova de geografia e história, na terça-feira de matemática e português, na quinta-feira... Tá. Aí os alunos tiram notas boas naquela semana de prova, todos são aprovados e todos estão totalmente ignorantes em todos esses assuntos 2 dias depois. Então, nós temos que ver que a gente não pode ser hipócrita, nós temos que ser realistas. Prova com data marcada é enganação completa, a menos que seja um simulado, porque não dá tempo do cara decorar. Se for uma prova tipo simulado, tipo Enem, não dá tempo do cara decorar, aí ela pode refletir a realidade. Mas prova com data marcada, sem ser estilo simulado, estilo Enem, é enganação. É para o professor achar que é um excelente professor, porque as notas estão boas,
para o aluno achar que está ótimo porque tirou nota boa, para a mãe ficar satisfeita com seu filho porque tirou nota boa, como aconteceu num colégio, em um dos maiores colégios de uma determinada cidade, que eu não vou falar agora, lógico, né? Que eu cheguei lá, estava fazendo a formação de professores, e uma professora chegou para mim e disse, não, negativo, eu discordo de você, porque prova de uma hora marcada, o aluno até estuda mais, e isso fica gravado na cabeça dele, sim. Esse negócio de estudar muito acaba gravando, sim. Eu digo, tem certeza? Tem. Você fez alguma prova essa semana com seus alunos? Fiz, já, acabei de fazer prova de matemática. Ah, matemática? Foi quando a prova? Aí ela disse, eu estava dando essa formação durante a semana, começou segunda-feira, e a prova que ela fez para os alunos foi na quarta, parece, ou quinta da semana anterior. Aí eu disse, podemos fazer um teste então? E a diretora adorou, que a diretora que tinha me chamado para lá, que ela era de amiga minha, né? É, amiga. Aí eu disse, pode, claro. Então, vou fazer o seguinte, veja amanhã, terça-feira, pega os seus alunos que você diz que são alunos nota 10, e os melhores que você tem lá. Eu disse, eu tenho. E eu estou até com 3 alunos ali, 9, 9,5 e 10 foi a nota deles. Ah, tá ótimo. Podemos fazer um teste com eles amanhã. Você tem como reimprimir essa prova que eles fizeram na quarta-feira da semana passada? Aí ela disse, tá bom. Aí a diretora me reimprimiu. Chegou no dia seguinte, eu fui com ela para a sala de aula, chamamos os 3 alunos, disse, a gente quer fazer um teste aqui, mas não se preocupem, eu mesmo falei, né? Não se preocupem, porque vocês são excelentes em matemática, tá? A única coisa que eu quero, e olha, eu estou falando matemática, matemática é a matéria que a gente acha que não tem condição de decorar. Se fosse geografia, história, etc., né? Ou ciências, aí, então eu peguei a matéria que mais possivelmente não se consegue decorar. Aí eu disse, eu quero que vocês façam essa prova, mas vocês já nem se preocupem, porque vocês já fizeram na quarta-feira passada. É a mesma questão, mesma coisa, não tem problema. Um tirou 4, 4,5 e 5. Os alunos que tiraram 9, 9,5 e 10. A prova era de matemática. Tá? Era uma escola pública, não me lembro qual era o ano escolar deles. Tá? Ou seja, gente, é enganação. Prova com data marcada é enganação. Vocês podem fazer esse teste à vontade. Inclusive, as mães ficam desesperadas porque elas sabem que os filhos não estão aprendendo. As mães têm certeza que seus filhos não estão aprendendo, mas elas se enganam, elas fecham os olhos para isso e se enganam. Quantos de vocês já receberam reclamação de mãe, talvez até ameaça de ser processado, porque você marcou uma prova para terça-feira e, de repente, a Xerox pifou e não teve como fazer a prova na terça-feira, aí o cara veio para consertar para a quarta, não conseguiu, aí na quinta não conseguiu, aí na sexta ficou pronto, aí você, a prova que ia ser na terça-feira, quando os alunos chegaram, aquela provinha de terça nós vamos fazer hoje, está aqui a prova. Aí os alunos ficaram apavorados, ligaram para a mãe chamou o advogado, processou a escola, porque, meu filho, como é que vocês podem fazer uma prova sem avisar? Meu filho sabia para terça, para sexta ele não sabe mais, lógico. E ela fala isso com a maior naturalidade, ela defende isso em juízo, tá? Meu filho sabia a matéria para terça. Você não pode fazer essa prova na sexta, porque na sexta ele já esqueceu tudo. Ele já não sabe mais, é claro, porque ele aprendeu para sexta, ele aprendeu para terça. Então, gente, isso aí ficou na cabeça das pessoas e você não consegue tirar, é uma hipocrisia de aprendizagem que está difícil de quebrar isso. Agora, nós precisamos quebrar isso, mudar isso imediatamente, senão não adianta nada a gente ser professor, não adianta nada existir escola, não adianta nada a gente querer formar as pessoas sabendo que nós somos o pior país do mundo em aprendizagem, o pior. Tem 2 ou 3 no máximo que estão disputando com a gente o último lugar. Isso está há décadas que a gente está assim, porque a gente caiu violentamente, a gente está hipócrita na aprendizagem. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, nós temos que, como eu falei, fazer uma avaliação diagnóstica no início do ano letivo para saber qual é o nível que cada aluno está. E temos que registrar isso. E isso em cada matéria é diferente, tá? Não adianta a gente achar que o aluno A, que o aluno é nível muito baixo e o outro é nível muito baixo. Não, cada um de nós é nível alto ou nível baixo em cada matéria. Mesmo sendo deficiente intelectual, a gente pode, como deficiente, ser muito bom numa matéria e ser muito ruim em outras. Tanto que eu já tive aluno com deficiência,
explicando um assunto por um aluno neurotípico, um aluno sem deficiência, porque aquele assunto ele sabia. Tá? E isso a gente já viu acontecer diversas vezes. Tá? E tem professor, às vezes o professor até se espanta. Poxa, fulano explicou. Isso já aconteceu na nossa escola. Tá? Eu acho que foi Clausen quem me contou um detalhe desse, de um aluno com algum tipo de síndrome, transtorno, alguma deficiência, e que, de repente, ele explicou para a turma, foi Clausen dizendo, explicou para a turma uma coisa e todo mundo ficou espantado. Por quê? Porque ninguém é totalmente deficiente. E todos nós temos alguma deficiência. Tá? Então, isso é real. Isso acontece. Então, nós temos que parar com essa hipocrisia e dizer, eu quero saber o nível que cada aluno está na minha matéria. Para quê? Para registrar e para saber como é que eu vou dar as minhas aulas a partir do início do cronograma. Aí eu vou seguir o cronograma rigoroso com todo mundo, mas é óbvio que não. Você vai tomar cuidado para não ser chamado de idiota por Comênios, certo? Porque senão Comênios sai lá do túmulo e aponta para você e diz, seu idiota, eu te avisei. Né? Então, deixa Comênios quieto no túmulo lá e vamos ensinar ao aluno aquilo que ele pode aprender. Ou seja, vamos desenvolver o aluno dentro daquilo que ele sabe, visando o quê? Que ele fique feliz. Que o aluno fique feliz, satisfeito, alegre, e diga, nossa, professor, eu não sabia que eu sabia isso. Tá? E aconteceu de novo, daqui a pouco o Clausen vai virar estrela, aconteceu com o Clausen de novo, que ele conseguiu fazer uma aluna deficiente dizer, eu sei física, no ensino médio. Ela sabe física. Como sabe física? Lógico que sabe física. Ela sabe aqueles cálculos de física todos. Não, isso não. Mas ela sabe física. Essa aluna vai cada vez aprender mais sobre aquilo. Cada aluno, quando você exige dele o que ele sabe, tá? Porque o aluno com deficiência, com alguma dificuldade, você tem que exigir dele, mas exigir o que ele sabe. Porque aí ele vai ficar satisfeito porque ele conseguiu dar a resposta que você pediu. E ele vai até dizer, o professor quis me pegar, mas não conseguiu. A gente tem que ter até essa sutileza, porque aí ele tem que ficar com a autoestima elevada, e aí vai quebrar os bloqueios, e esse cara vai crescer como nunca cresceria num colégio dito normal. Nunca. Num colégio dito normal, ele nunca cresceria. Porque ninguém vai dar atenção a ele. O professor vai dar aula no nível da turma. Esse aluno está lá esquecido, ele que se dane. E no final do ano, é deficiente, ele vai passar mesmo. Então, para que eu vou me preocupar com ele se ele vai passar mesmo? Não! A gente tem que se preocupar que ele sinta que passou porque aprendeu. Mas aprendeu o quê? Aquilo que ele tem condições de aprender. Aí nós estamos agindo duplamente, nós estamos agindo como professor responsável, porque nós estamos ensinando a matéria para ele dentro do nível que ele realmente consegue aprender e fica alegre, feliz e satisfeito de estar aprendendo, aquele nível completamente diferente do nível dos outros, lógico. E nem tem que igualar, ninguém é ninguém. Tá? E, além disso, nós estamos atuando como médicos pedagogos. Como é que é um médico pedagogo? É o melhor médico que existe. É o médico que está dentro do cérebro da criança. Nós, na pedagogia, na licenciatura, nós fazendo com que esse aluno tenha autoestima elevada, o cérebro dele, o sistema límbico dele, vai trabalhar no sentido de reduzir os seus próprios sintomas da deficiência que ele, por acaso, venha a ter, ou os sintomas das dificuldades que não estão rotuladas, mas que todos nós temos. Então, com isso, a autoestima vai reduzir todas as nossas dificuldades, a autoestima vai fazer com que a gente se sinta capaz, tá? E a autoestima vai reduzir todos os sintomas daqueles que têm sintomas de síndrome, transtornos, comorbidades, etc. Isso é claro. Não tem, a medicina atual não cresceu ao ponto de entender das deficiências que existem no mundo. E nós, na sala de aula, tá, nós podemos fazer uma aliança com o cérebro dessas crianças e desses adolescentes, para esse cérebro, esse sim está evoluído, possa corrigir os problemas e as dificuldades que eles têm. Mas, para isso, nós precisamos que não exista bullying na sala de aula, que haja realmente uma atenção especial para esse aluno, que ele se sinta acolhido, né, pelo professor da sala de aula, que ele esteja de bem com os colegas, etc. Então, tudo isso é a parte da educação
inclusiva responsável, né? Bom, então, partindo desse princípio, que nós temos que respeitar o nível de cada um e atender a cada aluno individualmente, é que nós vamos pensar, mas eu não tenho como atender a cada aluno individualmente, que são 30 alunos em sala de aula, 40 alunos em sala de aula. Sim, não tem mesmo. É impossível atender a cada aluno individualmente se nós continuarmos utilizando a sala de aula como uma sala de aula de 300 anos atrás, da época dos dinossauros, que são as carteiras todas enfileiradas, né? Aí é impossível mesmo. Aí é melhor continuar sendo um dinossauro. Porque tem um problema. Nós não podemos, tá, de jeito nenhum, ficar parado e achar, não tem jeito, não tem como fazer, não sei. Não sei, tá certo. Não sei como fazer, ótimo. Porque quando a gente assume que não sabe, não, olha, uma turma de 40 alunos, não sei como fazer, ótimo. Partindo do não sei, a gente agora consegue tudo. Agora, quando o professor diz, isso é impossível, não existe, é que nem o médico que diz, né? Chega, a gente leva o filho ao médico com sintomas do autismo, aí o médico vê os sintomas e diz, estou aqui, diagnóstico, seu filho é autista, tá? Acostume-se, mãe, você vai ter que saber que seu filho é autista para o resto da vida, é só risperidona mesmo, se por acaso melhorar, a gente diminui a dose, se piorar, a gente troca para aripiprazol ou muda a dose. A vida toda é isso agora, não tem outra solução, não. Aí a mãe chega e diz, mas eu li qualquer coisa que fala que esses sintomas podem ser reduzidos com alimentação e eliminação de parasita, não tem isso? Não, 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 não. Isso aí é pseudociência. Não tem comprovação científica nenhuma quanto a isso. É a mesma coisa que o professor que diz que é impossível. Esse médico é um pseudo-médico, tá? Porque, como ele não sabe o que é um autismo, como ele não sabe quais são as causas dos sintomas do autista, ele prefere dizer que quem sabe é pseudocientista, tá? E que o resto não tem comprovação científica, porque ele não quer estudar. Porque se ele quisesse, porque ele não deve ser analfabeto, né? Ele estudaria. O professor, a mesma coisa. Se o professor disser não sei, maravilha, porque aí a gente vai e ensina. O professor que diz que é impossível, bloqueou. Bloqueou. Aí deixa para lá, não tem jeito, não vai querer aprender nunca. Ele vai querer continuar se esgoelando o tempo todo. Então, nós vamos ver um exemplo interessante, como é que a gente tem que partir, da onde a gente vai partir, tá? Para que a gente possa ter uma metodologia. Hoje a gente vai ver o quê? A metodologia que muda tudo, tá? Então, para ver isso, vamos ver como foi que a gente partiu do princípio para desenvolver essa metodologia, tá? Deixa eu botar aqui. Partir dessa metodologia. Então, vamos lá. Tudo começou quando nós começamos a ver o seguinte, nós precisamos fazer a inclusão dos alunos especiais. Isso há 21 anos, né? Quer dizer, bem antes da gente abrir o IUP, a gente já tinha essa preocupação nas escolas que a gente orientava, tanto na Austrália como depois na Coreia do Sul e mais tarde algumas na Grã-Bretanha, né? Mas tudo começou da seguinte maneira, né? Nós precisamos colocar na sala de aula alunos com uma diferença muito grande de entendimento em relação aos outros alunos da sala de aula. E, aliás, uma coisa que nós pensamos muito, né? Toda sala de aula tem alunos em todos os diferentes níveis, mesmo que não sejam deficientes. Se a gente olhar bem, tirar aquela venda dos olhos, né, nós vamos ver que toda sala de aula, na nossa matéria, por exemplo, tem aluno que está muito avançado até, mais avançado até do que eu mesmo como professor, tem aluno, a gente chamaria de superdotado, tem aluno que está no nível da turma e tem aluno que está com muita dificuldade de entender aquele assunto, tá? Então, independentemente de ter autista, disléxico, descalcúlico, deficiente intelectual, independente de alunos perfeitamente neurotípicos, tem essa diferença também. Se tiver um deficiente intelectual, apenas é mais um com o mesmo problema, né? Bom, então, toda sala é uma sala multisseriada. Opa, se toda sala é uma sala multisseriada, vamos ver como é que funciona as salas multisseriadas, quem sabe a gente tira algum proveito disso. Aí eu fui ver. Aí cheguei numa sala, tá?
por isso eu coloquei, como é uma sala multisseriada comum, embora incorreta. O embora incorreta foi quando eu cheguei lá. Eu não sabia como seria a correta, mas eu vi aquela sala, não, isso não pode funcionar. Isso está terrível. Aí eu cheguei lá e vi da seguinte maneira. Tinham, digamos, uns 10 alunos ou 12 alunos, não interessa quantos alunos tinha sala de aula, né? Mas eles estavam divididos em 4 grupos. Aí depois eu fui ver outra sala que todos estavam enfileirados olhando para o professor numa sala. Mas esse estava em 4 grupos, porque tinha 4 quadros, uma em cada parede, né? Então, o professor dizia, aluno do 6º ano, olhem para mim. Aí os alunos do 6º ano viraram a cadeira para lá, para aquele quadro, e ela começava a escrever no quadro, explicava a matéria do 6º ano e tal, e passava uma tarefa, pronto, faz a tarefa. Mas enquanto ela estava falando isso, ela estava gritando com os demais alunos das outras séries, fica quieto, assim eu não posso explicar para os alunos aqui, senta fulano, não pode sair agora, eu vou tirar ponto de você, vou te reprovar. Ao mesmo tempo que ela está dando aula para o aluno de uma determinada, um dos 4 grupos, ela está brigando com os outros 3. Aí ela deixou os alunos fazendo a tarefa, foi para o outro, fez a mesma coisa. Explicou um pouquinho, escreveu no quadro e veio para cá, gritando. Quando ela chegou, passou os 4 turmas, ela já estava esgotada, lógico, né? Já estava esgotada, e fizeram a tarefa. Por que não fizeram? Enquanto eu estou falando, professora, não dá, está todo mundo gritando, falando, não sei o quê. Ou seja, foi uma loucura. Uma verdadeira loucura, isso. Fui para outra sala. Uma outra sala em outro colégio, em outra cidade até, né? Quando cheguei nessa outra cidade, não estava separado não, porque só tinha um quadro. Mas como é que estava sendo feito? Tinha um quadro só, os alunos todos olhando para aquele quadro. Aí ela, agora preste atenção só os do ano. Então, naquele mesmo quadro, ela dava aula para um, passava a tarefa, aí posso apagar? Aí apaga, dava aula para outro grupo, a tarefa, posso apagar? O tempo todo. E também gritando para os alunos ficarem quietos. Eu não me lembro, tá? O nome da professora da primeira sala, nem o nome da professora da segunda sala, mas o sobrenome era Rivotril, tá? Ou Rivotril, o sobrenome era Rivotril. Não sei porquê, né? O sobrenome era Rivotril. Tá? Não. A primeira, o sobrenome era Rivotril. A segunda, o sobrenome era Lexotan. Tá? Já entenderam, né? Aí, a partir daí, tá? Eu, olhando, fui a uma sala multisseriada dos Alpes Suíços, que era fantástico, me disseram que era espetacular e tudo, aquela coisa, né? E uma de Mato Grosso do Sul. Tá? Aí, todas duas, a dos Alpes Suíços e de Mato Grosso do Sul, o mesmíssimo procedimento em sala. Como é que aconteceu? Como é que estava a turma? Estava em grupo. Então, eu cheguei lá e disse, é tudo em grupo. Aí eu perguntei, cada grupo é de uma série? Não, professor, de série não. Cada grupo tem um aluno de cada série. Ah, é? Por quê? Porque a aula é temática, professor. Lógico, todo mundo tem que aprender o mesmo tema todo dia aqui. Porque senão eles não ficam satisfeitos. Eles chegam em casa dizendo o que é. Eles dizem o tema que eles aprendem. Todos aprenderam o mesmo tema. Eu disse, é mesmo? E como é que é feito isso? Simples. E ela calma, tranquila, né? Ou seja, o sobrenome dela, ela era Freinet, não era nem Rivotril, nem Lexotan. O sobrenome dela era Freinet. Logicamente, os sobrenomes eu que estou inventando, né? Então, o que ela fazia ali? Ela dava uma explicação empolgante sobre o tema do dia, tá? Ou da matéria dela, né? No caso, era o dia, porque ela era a única professora daquela escola, né? E alunos de todas as séries. Ela dava o tema do dia, explicava, o pessoal ficava empolgado com aquele tema do dia, não sei o quê. Aí ela pegava e distribuía os roteiros, tá? E em cada grupo ela colocava um aluno do 4º ano, um aluno do 6º, um aluno do 8º, um aluno do 1º ano do ensino médio, ou seja, completamente diferentes, de níveis diferentes. Aí ela tinha em casa preparados os roteiros sobre aquele tema, dentro do nível que cada aluno daquele ano escolar precisava aprender. Aí ela distribuía os roteiros, digamos que fosse aula por exemplo, sistema solar, que foi uma coisa que eu me lembrei de colocar, né? Sistema solar. Aí todos os alunos, tá?
eu tirar aqui para poder vocês verem com facilidade. Aí todos os alunos de todos os 4 ou 5 meses, né, receberam o mesmo roteiro. O roteiro era Sistema Solar. Então, essa era a capa do roteiro para todo mundo, tá? Igualzinha, todos, de todos os níveis. O aluno, aí esse roteiro vem acompanhado essa capa vem acompanhada do roteiro, né? Então, todo mundo está lá sabendo que vai aprender Sistema Solar. Aí, no aluno que está no 8º ano, estão lá cálculos de gravidade, etc., que ele tem que fazer baseado em a gravidade de Júpiter comparada com a gravidade da Terra, a gravidade de Netuno, etc., cálculos de distância, verificação de velocidades, os alunos mais avançados, né? Os alunos que não estavam alfabetizados ainda recebiam, na segunda página, o mesmo desenho sem estar colorido. Aí eles iam pegar o lapisinho de cor e começar a colorir, baseado na capa, para eles saberem Júpiter, a tamanho, tudo, coisa assim. Os alunos que já estavam alfabetizados, em nível de 2º ou 3º ano, eles iam escrever o nome dos planetas todos, medir com uma réguazinha a distância. Não é, essa figura foi o que eu arranjei, mas a figura que ela, por acaso, estava usando era a figura com proporções corretas dos planetas para poder servir para todo mundo, né? Então, esse foi um exemplo. Aí, ela distribui... Eu sei, mas... E como é que eles vão resolver os problemas? Você vai ter que correr para ensinar todo mundo? Negativo. Eu aqui faço uma coisa que se chama Assembleia de Classe. Eu sempre converso com os alunos, mostrando a importância que é cada um ajudar o outro. Tá? E, com isso, na hora que eles recebem o roteiro, os 4 ali daquela mesa, você pode ver naquela mesa ali, um está ajudando o outro. Um está ajudando o outro. E todo mundo está satisfeito, porque todo mundo está vendo que cada um tem a sua tarefa diferente sobre o mesmo assunto, e um ajuda o outro ajuda um, até os que não estão alfabetizados, por exemplo, os que estão no 8º ano também recebem a folha em branco, porque a parte que o não alfabetizado vai fazer, todos fazem também, porque assim o não alfabetizado vai ver que todo mundo está fazendo tarefas mais ou menos semelhantes. Tá? Então, com isso, todo mundo está alegre, feliz, satisfeito, se ajudando. E a professora está fazendo o quê? A professora está passeando pelos grupos. Ela não está se esgoelando, porque eles estão todos trabalhando, estão todos empolgados, a aula inteira. Ela não esgoela, não gasta saliva de jeito nenhum, porque ela só vai fazer o quê? Ela senta no grupo, no primeiro grupo, ela senta no segundo grupo, como nós vamos ver. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Antes de mais nada, eu queria lembrar a vocês que essa professora não tem sobrenome nem Lexotan, nem Rivotril, porque ela não precisa. Ela jamais vai precisar de Lexotan ou de Rivotril, porque ela está se divertindo durante a aula toda, tá? Ela está com o sobrenome de Freinet, porque foi Freinet quem desenvolveu essa metodologia maravilhosa que eu estou falando para vocês, né? Pelo menos alguma coisa semelhante a isso. Então, vamos ver, por exemplo, um exemplo disso. Vamos ver 2 exemplos. Um exemplo no IUP e um exemplo no Pará, no estado do Pará. Tá? Vamos ver se no IUP. Bom, esse foi um exemplo no IUP. Reparem que todos os alunos estão ativos. Não tem nenhum aluno passivo. Então, eles estão ativos, eles são protagonistas da própria aprendizagem, o professor vai passear entre eles para ver se tem alguma dúvida. Vamos ao estado do Pará agora. Tá? Estado do Pará, a nossa própria metodologia lá, já sendo aplicada por professores que tiveram conosco lá.
Terminamos tudo, senhor. Então terminamos tudo aí, ó. Grupo, como é o nome do grupo? Amizade. Grupo da Amizade já encerrou. Terminamos tudo. Já acharam aqui? Então, vocês perceberam o seguinte, o que está acontecendo com essas salas de aula? A do Colégio IUP aqui em Salvador, do colégio lá em Ipixuna do Pará, né? O que está acontecendo ali? Simplesmente, vocês repararam que vocês não viram o professor. Poderiam ter visto, porque normalmente o professor está sentado em uma das mesas, tá? Ele está andando em alguma das mesas. Mas repararam como todos estão em níveis diferentes, você percebe claramente que são, os do Pará, você vê claramente são níveis completamente diferentes. No do IUP já é menos diferenciado os níveis, né? Mas tem também. E todo mundo se ajudando, um ajudando o outro. Ou seja, estão empolgados com o quê? Com o conhecimento, esse que é o detalhe. Eles estão empolgados em buscar conhecimento, em discutir conhecimento com o colega. É completamente diferente deles ficarem passivos, sentados na sala de aula, esperando que você cerre a cabeça deles e enfie o conhecimento lá dentro. Não tem como, né? Então, vocês veem, o professor não vai tomar Rivotril, não vai tomar Lexotan, porque não vai precisar. Talvez ele tome até café, tá? Porque ele está se sentindo tão tranquilo que não precisa de suco de maracujá, de nada. Né? Isso, por exemplo, acontece, né? Agora, parece um milagre, né? Mas não é, é uma mudança tão simples, que eu vou explicar direitinho, né? Tão simples, e que espanta quando a gente vê o resultado. Por isso que eu digo, não adianta a gente só saber que está dando certo lá no Pará, que está dando certo lá no Rio Grande do Sul, que está dando certo em alguns locais da Bahia. Não! É nós fazermos, colocarmos em prática, que a gente vai se espantar com a tranquilidade. E o mais interessante é a gente vai se espantar como é que a gente vai, segunda-feira, acordar de manhã cedo para ir para a escola alegre. É quase impossível, né? Tem gente que acha impossível. Como é que eu, segunda-feira, vou acordar satisfeito e ir para a escola? Eu vou ter que enfrentar aqueles caras todos, meu Deus, aquelas pestes todas lá, onde já vou ter que chamar atenção, vou ter que ficar brigando. Que atenção que você vai chamar? Numa sala dessa, você vai chamar a atenção de quem? Se está todo mundo trabalhando. O que Célestin Freinet chama disso é a pedagogia do trabalho. Tá? Por quê? Porque eles estão trabalhando, eles estão com uma dedicação, com o objetivo de resolver vários assuntos que você vê ali. Terminou, professor? Aí o outro diz, não terminei ainda, porque cada um tem uma tarefa. Então, um ajuda a tarefa do outro ali. Quando todas as tarefas terminarem, aí diz o grupo, terminamos a tarefa. Terminamos qual? A minha, referente ao 8º ano, a dele, que está fazendo a pintura, que ele é pré-alfabetizado, aquele que já escreveu os numerozinhos, um ajudando o outro, mas eles foram preparados, que logicamente tem que ter uma assembleia de classe para isso, por isso é que a gente tem que saber como preparar as assembleias de classe entre os alunos, para que eles sejam preparados não para dizer a resposta do colega, e sim para ajudar o colega no seu raciocínio e empolgar o colega, dizendo, nossa, você acertou, é isso mesmo. E, inclusive, na assembleia de classe, a gente prepara os colegas para tirarem dúvida com os seus colegas com menor capacidade de entendimento. E isso eles têm criatividade total. Como uma vez no nosso colégio, no IUP, né, perguntou a um outro ao que tinha deficiência mesmo, né? Eu disse, vê se você consegue empolgar o cara, porque ele está se sentindo inferiorizado, ele está vendo a tarefa de vocês mais evoluída
e acredito que ele está se sentindo inferiorizado. Faça com que ele se sinta bem. Aí esse cara disse, deixa comigo. Ele até saiu da escola já, esse garoto. Aí ele disse, deixa comigo. Aí ele fez o quê? Ele ficou observando, ele estava no grupo desse, né? Ficou observando o que o garoto estava fazendo e disse, cara, como é que você consegue pintar isso sem borrar nada? Peraí, me explica aí. Alguma coisa que ele fez que o garoto tinha condição de fazer. Aí o garoto, você não sabe, não? Aí ele disse, não, da maneira que você faz, eu não consigo, não. Vem cá, me dá sua mão. Aí ele pegou a mão do cara e explicou como é que faz. Esse cara, que teve essa criatividade, né, ficou satisfeitíssimo, veio falar para mim, professor, eu consegui. Ele saiu alegre hoje do colégio. E o garoto saiu tão alegre que a mãe ligou para mim. O que aconteceu que ele está tão alegre assim? Aí eu disse, né? Eu disse, ele está ótimo, ele nunca teve tão empolgado em fazer as tarefas todas, hoje ele não quer parar. Ele disse que ele explicou uma coisa para um aluno mais evoluído que ele. Ou seja, a gente muda toda a realidade. Com essa maneira de nós fazermos, e que não é difícil, isso é que é importante vocês terem isso em mente, é facílimo fazer, e muda a nossa realidade, muda a nossa visão de mundo, muda, a gente fica mais tranquilo, tá? É outra coisa, é completamente diferente. Deixa eu agora dar umas explicações sobre esse aspecto, né? Então, aqui nós temos a sala de aula, tá? Aqui nós temos a sala de aula. Também lá, essa também é no Pará. Essa é a escola Irmã Agnes Winker, em Ipixuna do Pará mesmo, né? É a escola de ensino médio. Então, repare, cada grupo desses, tá, tem diversos alunos, tá? E todos eles estão com os respectivos roteiros e estão seguindo os seus respectivos roteiros. Alguns desses alunos têm uma deficiência em alguma matéria. Pode não ser deficiente, mas tem deficiência em alguma matéria, ou seja, dificuldade em alguma matéria. Não me interessa laudo, não me interessa diagnóstico, não me interessa nada. A gente muda completamente a nossa visão em relação à educação. Não precisa de lei brasileira de inclusão, não precisa de lei de proteção do autista, não precisa de LDB, não precisa de nada. Nós, na realidade, não deveríamos sequer precisar de legislação para fazer o que a gente sabe que é certo. Infelizmente, no nosso país, as pessoas muitas vezes só fazem o que é certo quando tem lei exigindo e quando alguém está fiscalizando o cumprimento da lei. É uma pena. Nós precisamos construir a cultura do caráter para não precisar da lei para fazer o certo, né? Mas, infelizmente, é a realidade. Então, o que acontece? O professor não está aí nessa foto, né? Que eu procurei uma foto em que o professor tivesse numa das mesas, mas acabei não encontrando. Mas vamos acontecer. O professor fez o marketing do assunto, todo mundo se empolgou, distribuiu os roteiros diferentes uns para os outros, tá? Não precisa ser igual, e, aliás, o ideal é que sejam diferentes mesmo, para todo mundo estar um perguntando ao outro, não a mesma pergunta, perguntando coisas diferentes, para todo mundo ter interesse pela aprendizagem do outro, né? E, com isso, o aluno que tem deficiência, ele não vai achar que ele é o único que tem um roteiro diferente. Por isso que os roteiros sendo ligeiramente diferentes é melhor. Por exemplo, matemática é você fazer como um dos nossos professores fala, que eu não vou falar o nome dele de novo, senão ele vai virar estrela, Clausen, vamos dizer logo. Ele faz, às vezes, 4, 5 roteiros diferentes do mesmo assunto. Mas como? Às vezes só inverte a sequência das matérias, das perguntas. Então, todo mundo vê, inclusive o deficiente, que não tem ninguém igual. Então, ele é tão igual quanto os outros, ele é tão diferente quanto os outros, isso aí eleva a autoestima. Que a nossa grande preocupação, gente, se a gente só pensar em elevar a autoestima de todos os nossos alunos, todos os dias, nós estamos fazendo um trabalho, não é só de professor, não. Nós estamos fazendo um trabalho de professor, de terapeuta, de milagreiro, de tudo, tá? Porque nós vamos conseguir coisa que ninguém consegue. Porque quem é que vai trabalhar a favor do aluno e como parceiro nosso? O cérebro do aluno. Então, tá aí. Então, aí os grupos, né? Aí você deixa, esses alunos são seus, você está dando aula para eles, tá? Aí, de repente, esse garoto lá no fundo tal levanta e diz, professor, nós aqui não estamos entendendo nada dessa questão número 3 minha, tá? Eu perguntei a todo mundo e ninguém conseguiu me ajudar na minha questão número 3, no meu roteiro número 3.
Ninguém entendeu nada do meu roteiro número 3. Aí eu vejo como eu tenho os roteiros, quais são, eu sei que, por exemplo, essa aluna recebeu o mesmo roteiro dele e tem a questão número 3. Aí eu pergunto para a turma toda, gente, quem está com o roteiro rosa, ou azul, ou vermelho, vê na questão 3, quem resolveu, quem conseguiu entender a questão 3? Aí, digamos que essa aluna disse, eu já consegui, a gente aqui já deu um jeito. Já? Então, você pode ir lá no grupo deles e explicar como foi que você resolveu? Olha só. É ela quem vem aqui e que vai explicar para o grupo como ela conseguiu resolver. Se aconteceu isso, foi ao contrário, é ela quem vem para o grupo de cá explicar como resolver, e vice-versa. Com isso, o que acontece? Além do professor estar mais tranquilo, ele só vai interferir se ele perceber que a explicação dela não está correta, aí ele vai sutilmente dar a explicação correta, ou ele vai deixar, deu a explicação correta, ele vai estar tranquilo, vai ficar observando esse grupo, etc., vai estar rodando os grupos, e ele está leve, ele não está estressado, e ele não está mandando ninguém parar de falar, nem ninguém parar de correr, nem ninguém parar de... porque está todo mundo ocupado. Todos os alunos estão ocupados, tá? Estão ocupados, buscando conhecimento, se empolgando, e aí você pode fazer também várias coisas, como vocês, professores todos, fazem sempre, em determinados momentos, que acabado o estudo, agora vamos fazer uma disputa e tal, aí vamos lançar, cada grupo faz uma pergunta para ver quais dos outros grupos responde, vai contando pontos, tipo uma gincana. Aí você já coloca também, no final, para a empolgação de todo mundo. Digamos que todo mundo conseguiu resolver tudo e ainda faltam 20 minutos de aula ou 10 minutos de aula. A aula era dupla, ou você estava a manhã inteira, sei lá. Então, o que você vai fazer? Vai deixar todo mundo quieto, sem fazer nada? Nunca, nunca, nunca numa sala de aula você deve deixar os alunos quietos, sem fazer nada. Nunca. Porque eles vão perceber que você planejou mal a aula, vão perceber que estão abandonados, que você está jogando fora 10, 15 minutos de aula, tá? Jogando fora, e eles, mesmo achando que isso é bacana, porque eles podem fofocar, no fundo, no inconsciente deles, eles vão achar que estão sendo ludibriados por você, porque você deveria ter planejado algo para eles estarem fazendo até a hora do sinal tocar. Então, nessa hora, gincana. Lógico, gincana. Não precisa se preocupar, não. Cada grupo vai criar perguntas para disputar com os outros. E você continua numa nice, numa boa, e eles aprendendo. Por quê? Quando o aluno ele busca ele mesmo a aprendizagem, ele aprende muito melhor do que quando a gente fica se esgoelando, falando, e ele tendo que ouvir, abrir a cabeça. Tá? Então, esse detalhe dessa sala de aula aí é o detalhe básico. Agora, você vê, como é que você conseguiria garantir a aprendizagem de todos esses alunos se eles estivessem todos enfileirados? Nunca. Como é que você vai conhecer cada um individualmente nas suas dificuldades se eles estivessem enfileirados? Aqui não. Aqui você pega a sua cadeira e senta aqui nessa mesa, conversa com os três. Acabou de conversar com os três, verificar, analisar e registrando, né? Anotando. Você já vai fazendo a avaliação processual. Você passa para a mesa de cá. Conversa com esses 5 aqui, bate papo e tal, anota, registra, vê quem tem mais dificuldade, quem não tem, para você já reorganizar os grupos para amanhã. Acabou? Vem para esses 4 daqui. Acabou? Vem para esses daqui. Então, você fica passeando o tempo todo, né? E anotando e conhecendo cada um. Aí, de repente, você percebe que quando você chegou nesse grupo daqui, tá? Você percebeu que esse aluno estava deslocado. Estava meio deslocado. Estava lá acompanhando, mas estava meio deslocado. Meio triste, etc. Aí tocou o alarme. Você já sabe que está todo mundo aprendendo, você chama a atenção dele, chama a atenção da seguinte maneira, e você, o que você achou disso? Professor, não estou entendendo muito bem, não. Aí você já sabe que não é que ele não esteja entendendo muito bem, é que ele está mal emocionalmente. Então, esse método, ele é um método que, ainda por cima, serve para você detectar carências, problemas que podem se transformar em dificuldades que podem se transformar em problemas sérios, tá? E, inclusive, problemas de depressão, etc. Aí você já sabe, já anota
Ou você vai chamar esse aluno para conversar, ou você vai falar imediatamente para a coordenação ou para alguém que faça o papel de serviço social na escola para verificar o que está acontecendo com esse aluno. Tá? Então, já é uma outra forma de nós sabermos tudo o que está acontecendo aqui. Digamos que esse garoto aqui seja deficiente intelectual. Tá? É outro detalhe importante. Então, digamos que nós temos 2 deficientes intelectuais na sala. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos botar os 2 no mesmo grupo, para ficar mais fácil? Nunca! Mas nunca! De jeito nenhum! Esse deficiente vai ficar nesse grupo e o outro deficiente vai ficar no grupo que estiver mais longe de todos. Eu não sei se a sala continua, mas, digamos, se tiver uma mesa aqui e outra depois dessas 2 mesas, lá para o canto esquerdo, o outro deficiente tem que ficar lá longe. E nós temos que conversar com todos os colegas dele para fazerem uma amizade de exclusividade. O que significa isso? Tomarem conta dele, para ele ficar empolgado com o grupo, para ele conversar só com o grupo, etc., para, durante o intervalo, o recreio, ele não ter a tendência de se juntar com o outro deficiente. A mesma coisa nós falamos com o grupo do outro deficiente. Criar um clima de exclusividade para que o deficiente lá não queira se juntar com o deficiente de cá. Por quê? Numa sala em que tem 2 alunos deficientes, e você tem... Por que esse aluno deficiente está na sala? Vamos começar por aqui. Ele está na sala porque ele precisa, de acordo com o seu cérebro e seus neurônios espelho, precisa estar vendo, sentindo, absorvendo as características dos alunos normais, estou chamando de normal para não ficar chamando neurotípico, que é uma coisa muito, sei lá, uma invenção meio estranha. Mas, de qualquer maneira, os alunos, os normais, e poder reduzir seus sintomas para que ele tenha as mesmas características dos normais. Tá? Então, ele vai ter que ser o cérebro que eu sou o normal, eu tenho que ser tão normal quanto eles. Tá? Por isso que ele está num grupo de crianças neurotípicas, digamos assim. Se o cérebro dele não tivesse essa capacidade, ele poderia ficar na escola especial, que não tinha problema nenhum. Mas ele está aqui justamente porque essa parte a escola especial não faz, que é fazer com que o cérebro dele esteja visualizando só pessoas com características neurotípicas. E, com isso, ele vai absorvendo as características das crianças neurotípicas e vai diminuindo seus sintomas. Se ele sentar ao lado de um outro deficiente, ele vai ter o mesmo mau progresso que ele teria numa escola especial. Por quê? Ele vai só olhar para esse cara daqui. Então, o cérebro dele vai olhar para o de cá e vai dizer: nós somos normais, então eu não preciso fazer nada. Nós somos normais, então não precisa fazer nada. Então, o cérebro não vai corrigir nenhum defeito dele. Por isso que, se tiver 2 deficientes, cada um tem que estar muito longe do outro, para eles não se juntarem. Senão, eles vão fazer que nem aqueles guetos, né? Um gueto de deficientes. Então, eles se sentem mais seguros juntando com os mesmos deficientes. Não, nós temos que separar. Ele tem que estar junto com as crianças, com os alunos perfeitamente normais. Então, você vê que essa metodologia serve até para isso. É uma maneira maravilhosa da gente ter uma situação dessa de aprendizagem. E tudo isso, todos eles, inclusive o deficiente, tá sendo aluno ativo e protagonista da sua própria aprendizagem. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Quanto ao aspecto de como levar adiante a educação inclusiva em si, em todos os seus detalhes, aí, obviamente, a gente não vai explicar, não vai poder, né, explicar aqui agora, mas muitos de vocês já têm. Deixa eu ver aqui. Muitos de vocês já têm esse meu livro, né? Que é o Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Então, esse livro explica tudo sobre a parte da educação inclusiva, tá? E inclusive, é nesse livro que explica também essa metodologia dinâmica grupal. É nesse mesmo, que é a inclusão responsável, tá? Então, esse é o primeiro passo que nós temos que dar para o entendimento da metodologia dinâmica grupal, tá? É o primeiro passo que nós temos que dar. Então, eu queria saber de vocês agora... Peraí, deixa eu achar. Está aqui. Então, agora... Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram, porque eu não quis interromper,
para a gente seguir a sequência. Eu vou fazer a mesma coisa na segunda parte, tá? Eu vou falando, vocês vão anotando, a gente para antes para ler as comentários, e assim que a gente lê os comentários, vamos ver quem quer falar alguma coisa. Então, Jussiara falou, participei de uma formação no final do ano passado, em que o mediador falou que o aluno com autismo, se não tiver desempenho favorável, tem que ser retido. Eu discordei e disse que esse aluno precisa ser avaliado dentro das possibilidades e limites que o professor é que precisa se adaptar ao aluno, não ao aluno ao professor e suas metodologias. Bom, retido. Então, você vê o seguinte, quem diz que o aluno tem que ser reprovado, simplesmente se esqueceu qual é o seu papel. O nosso papel não é reprovar ninguém. O nosso papel é fazer com que todos os nossos alunos aprendam alguma coisa todos os dias a partir do ponto que sabem. E isso significa, então como reprovar? Reprovar vai adiantar alguma coisa? Não. Você tem que fazer todos estarem satisfeitos, alegres, felizes, satisfeitos, porque estão aprendendo. Todo mundo tem que aprender todo dia. Isso que esse cara falou, se o aluno autista não tiver desempenho favorável, significa que ele é um péssimo professor, porque ele está querendo que o aluno tenha um desempenho que ele não está ensinando. A gente só pode cobrar desempenho daquilo que a gente tem certeza quando o aluno nosso é deficiente. Todas as avaliações, todos os testes, todos os exercícios que a gente passa para ele, tem que ser rigorosamente dentro do nível que ele que você já tenha certeza que ele consegue resolver. Por quê? Você ali não está lidando com um aluno qualquer, não. Você está lidando com um aluno que está sofrendo uma violência simbólica desde o dia que nasceu. Esse aluno, se não tiver uma autoestima elevada, ele vai piorar cada vez mais e vai ser excluído não só da escola, como da sociedade. E se ele tiver discernimento para isso, ele vai cometer suicídio. E nós seremos o responsável por isso. Então, gente, é muito importante isso que eu estou falando. Se o aluno nosso tem qualquer deficiência em algum assunto, nós temos que elevar a autoestima dele para ele quebrar esse bloqueio e se sentir aprendendo aquele assunto no nível que ele pode aprender. As nossas questões de tarefas em classe, tarefa para casa, prova, teste, etc., tem que ser questões que nós tenhamos certeza que ele já entende, que já consegue fazer sozinho. Porque nós temos dois objetivos aí. O primeiro objetivo é o que nós fizemos durante a aula, que é verificar o que ele pode aprender e ensinar aquilo que ele pode aprender. Aí nós vamos ficar satisfeitos porque conseguimos garantir a aprendizagem, ele vai ficar satisfeito porque conseguiu aprender. Aí nós vamos fazer uma avaliação, um teste, uma coisa, que vai mostrar a ele, na hora dele responder, que ele realmente aprendeu. Aí ele vai ficar mais satisfeito ainda. Você pode até, aos poucos, ir mudando um pouquinho para ele raciocinar mais, etc., e ir desenvolvendo a parte cognitiva, né? Mas tem que estar com muito cuidado, que o ponto básico de todos os alunos com qualquer tipo de deficiência é que nós precisamos aumentar a autoestima dele. Tá? Então, esse professor que disse, se o aluno autista não tiver desempenho favorável, tem que ser retido, ele é que tem que ser retido, mas retido na cadeia, de preferência preso, a 7 chaves, tá? Estou exagerando. É apenas esse professor, coitado, é que ele não tem essa noção, né? Ele precisa apenas aprender isso, né? Professor, faça uma lista de indicação desses livros que podemos estar estudando. Bom, os livros que têm tudo isso são, não é querendo me gabar, mas são os meus. Porque esse tem tudo da educação inclusiva, né? E a metodologia educacional, tem tudo. Se você pegar o livro de Freinet, Célestin Freinet, tá? Se escreve assim, né? Deixa eu escrever aqui. Que é para quem perguntou sobre livros, né? Então, se você pegar o livro dele, né? Célestin Freinet, tá? Você vai ver essa maravilhosa maneira dele dar aula. Se você pegar... Cadê? Escola da Ponte tem aqui. Se você pegar a Escola da Ponte, de Zé Pacheco, tá? Esse livro Escola da Ponte, de Zé Pacheco, tem parte dessa metodologia, tem alguma coisa
que leva a essa metodologia responsável. É um pouco diferente, né? Mas a de Celestin Freinet é bem melhor. A Escola da Ponte de Zé Pacheco também é muito boa, tá? E para você entender do aluno da criança mesmo, vários de vocês já têm, né? Vários de vocês já têm esse livro, tá? Que é a Afetividade na Educação, que mostra o que a gente tem que tomar cuidado com a criança em todas as suas fases de desenvolvimento, né? Que é o primeiro de educação meu, né? E aquele de... Bom, esses dois são os principais, tá? Então, esses dois livros meus são os principais, e o de Freinet e a Escola da Ponte de Zé Pacheco, tá? São os principais. Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês, para ver onde é que a gente estava. Isso foi Juscelia, né? O Dirley perguntou, o que diria Comênios a Isso é de Dirley, né? De Iraquara. O que diria Comênios a um professor que envia blocos de atividade aos alunos de assuntos que ele não ensinou e toma como avaliação de aprendizagem? Rapaz, eu acho que Comênios não chamaria esse cara de idiota, o Dirley. Chamaria, não. Eu nem sei, eu nem vou dizer aqui de que Comênios chamaria esse cara, tá? Vai ser censurado, né? Regina Emília diz o seguinte, o que fazer com professores que se recusam a fazer roteiros diferentes, achando que dá trabalho demais? Realmente, educar, ensinar, garantir a aprendizagem, dá trabalho demais, exatamente. Mas é o tal negócio, vender chuchu na feira também dá trabalho demais. Tudo que a gente quer fazer na vida dá trabalho, só que se a gente escolheu vender chuchu na feira, a gente vai ter que armar a barraca da feira e saber onde tem chuchu, ou plantar chuchu, ou colher o chuchu, ou comprar de alguém, levar para lá, botar plaquinha, sair gritando que o chuchu seu é melhor do que o do outro. Tudo dá trabalho. Mas se a gente gosta do que faz, o trabalho que dá vira prazer. Então, eu acho que você diria a mesma coisa, né, Regina? Porque você está se referenciando a alguém que falou isso. Trabalho, tudo dá na vida. Mas é o tal negócio. Uma das coisas que eu costumo fazer para preparar as pessoas é dizer, a gente tem que transformar a nossa vida para a nossa vida não ser uma vida de sacrifício. Por isso que a gente tem que escolher uma profissão que a gente ame. Se a gente escolhe uma profissão só para ganhar dinheiro, quem escolheu ser professor para ficar rico, eu acho que escolheu a carreira errada, né? Então tem gente que parece que escolheu ser professor só para ganhar dinheiro. Escolheu a profissão errada, né? Mas tudo bem. Então, óbvio que esse cara vai acordar de manhã desesperado porque tem que enfrentar as pestes. E vai ser o professor Lexotan, o professor Rivotril, como a gente falou, né? Dá pena, né? O pessoal dizer que dá trabalho demais. Dá trabalho, lógico que dá trabalho. Mas é prazeroso você sentir que os alunos, assim, você alcança todos eles. Fora que durante a aula não tem trabalho nenhum. O outro professor que não vai fazer isso, além de ter um trabalho de ficar se esgoelando, ainda não vai garantir a aprendizagem de ninguém. Chegar no final do ano, ele vai fazer aquilo que é muito simples. Não aprendeu? Reprova. Que coisa mais simples do que não aprendeu, reprova? Não, é relaxado, reprova. Não quer nada, reprova. Mas esses alunos são todos passivos. Se eles estão passivos, eles não vão melhorar o comportamento deles nunca, nunca. Tá? Agora, tem gente que diz, mas você está falando de alunos, inclusive deficientes, que estão sentados ali. E aquele autista severo que sai batendo em todo mundo, jogando, brigando, agressivo? Peraí, isso é outro caso. E a gente explica direitinho o que fazer nesse livro, tá? Que não dá tempo da gente falar agora. Que é como nós temos que escolarizar uma criança agressiva, inquieta, como um TDAH que não para, um TOD que não para. Aí é outra coisa, tem que escolarizar ele. E isso é uma coisa importante também. Tá? Agora vamos para a Shirley. Fiz uma primeira discussão dessa na segunda tarde com meus colegas. Inclusive, falei acerca da sabotagem e autossabotagem. Foi uma discussão inicial bem bacana. É isso que eu peço a vocês, foi o que Shirley fez. O que vocês puderem aproveitar do que a gente está conversando aqui, né? Para levar para colegas, discutir isso. E também tem uma coisa que eu já falei, contem comigo. De repente, tá, vocês têm uma dúvida e está todo mundo reunido e tudo, veja se eu estou disponível para dar uma resposta na hora, liga um Skype lá, um negócio qualquer, para poder dar uma explicaçãozinha rápida, tá? De alguma coisa, se coincidir de eu estar livre, posso fazer isso tranquilamente.
Então, contem comigo, porque o que eu quero é que vocês estejam bem com vocês mesmos, né? E sabendo que o trabalho que vocês estão fazendo, nossa, está mudando o mundo. Aí vocês vão dizer, nossa, que exagero, está mudando o mundo. Está mudando o mundo. Porque se você está mudando aqueles alunos da sua sala, se você, como secretário de Educação, está mudando aqueles alunos do seu município, ainda mais no município, né? Se você conseguir fazer isso com o município todo, maravilha. Porque você vai ser o quê? Vai ser um exemplo, um município modelo. Tá? Como eu vi né, lá em Licínio de Almeida, em que a secretária de Educação, amiga minha, né, que ela conseguiu realmente fazer com que o município, lá também só tem escola pública, né, e conseguiu fazer com que o município tivesse uma educação fantástica. Né? Não sei como está agora, que tem uns 2 anos que eu não visito lá. Mas é isso que a gente precisa fazer com nossos municípios, eles serem as referências. As referências responsáveis, não é referência só porque, tá maior nota, foram os maiores médias que passaram. Esse negócio de maior média, maior nota, não sei o quê, isso se você seleciona os alunos que são já com cultura de aprendizagem e manda eles fazerem as provas, aí tem maiores notas. O que a gente precisa é que o geral, todos estejam alegres, felizes e satisfeitos por estarem aprendendo, e nem todos precisam passar no vestibular, passar no Enem, não. A gente quer que eles estejam felizes, satisfeitos e autônomos, que cada um desenvolva a sua capacidade intelectual, cognitiva, para aquilo que ele pode ser, que ele pode fazer, e que fique muito satisfeito com isso, e com isso ele tem uma vida tranquila, uma vida autônoma, e aqueles que são deficientes, quem não quer? Qual é o pai de aluno com deficiência que não quer que seu filho seja totalmente autônomo? Todo mundo quer. Né? Todo mundo quer. A gente quer que todo pai quer filho autônomo. Tem uns não, né? Tem uns que querem ficar agarrados ao filho o resto da vida, algumas mães, né? Mas não é bom, tá? Isso não é bom. O bom é desenvolver autonomia, ter total autonomia e tudo. Bom, então, vimos o chat. Alguém fora do chat quer dar algum comentário antes da gente... Aqui a 3 minutos a gente parte para o intervalo. Alguém quiser fazer algum comentário? Aproveitar agora. Eu nem falo tanto, né? Que não é brincadeira. Mas então é isso. Então, pensem agora no intervalo, nesses 15 minutinhos, reflitam em tudo sobre isso. Quem tiver passar alguma coisa na cabeça que queira comentar ou falar, ou perguntar sobre essa primeira parte nossa, aí assim que a gente chegar, comente, pergunte, para a gente partir para a complementação desse tema que realmente, eu acredito que é fundamental. Tá? Ok? Vamos fazer um intervalinho, 15 para as 10 a gente continua. Ok? Até lá.